Isso aqui, claro. Bom, boa tarde a todo mundo. Queria pedir desculpa aí pelos problemas técnicos inicialmente. O tema, então, que eu fiquei encarregado de apresentar para vocês é sobre coagulopatia no paciente crítico. Então, assim, ao longo dessa revisão, eu fui vendo que, na verdade, era um tema muito amplo, que tinha diversos assuntos que, por si só, dariam revisões inteiras. E até ontem, quando eu estava conversando com o Pedro, o que eu notei, assim, e ele até me auxiliou, do tipo, tinha muita coisa, ia ficar uma aula talvez um pouco improdutiva para a gente aqui. Então, ficou de sugestão assim, ele falou, olha, foca um pouco mais, escolha menos temas para falar e tenta passar a mensagem principalmente desses temas que você selecionar. Então, acho que até o título talvez poderia ser um pouco melhor, talvez fosse fisiologia da coagulação e o roteiro, então, basicamente, eu vou passar pela cascata em si, vou fazer uma análise breve sobre a dificuldade que a gente tem, às vezes, de correlacionar os atuais exames que a gente utiliza com o que, de fato, pode estar acontecendo com o paciente. Vou tentar explicar um pouco melhor como que o modelo in vivo funciona, porque, às vezes, a gente tem uma ideia muito estática na nossa cabeça, e eu fui descobrindo também que são várias coisas que podem interagir ali com o paciente e acabar afetando essa parte da coagulação. E aí, de doença propriamente dita, eu escolhi duas, até porque o tempo já estava ficando um pouco prolongado demais. Então, resolvi falar de CIVD, porque eu acho que casa bem com toda a fisiologia que eu vou explicar, e falar um pouquinho de HIT também, que é um tema que também casa bem com essa questão da fisiologia, e são duas comorbidades que, assim, vira e mexe a gente acaba se deparando, ou num contexto, assim, de dúvida, né, ou então num contexto realmente que a gente suspeita que isso possa estar, de fato, ocorrendo com o nosso paciente. Então, começando da fisiologia propriamente dita. Basicamente, no nosso corpo, a gente vai ter uma interação de alguns sistemas, e seja ele o sistema fibrinolítico, a relação de endotélio com plaqueta, e da cascata do sistema de coagulação propriamente dita dos fatores. Esses sistemas vão estar todos eles buscando um equilíbrio para manter uma hemostasia adequada para o nosso paciente. Além disso, tem talvez... então, assim... O endotélio e as plaquetas, a gente sabe que vai estar mais correlacionado com a hemostasia primária, e a coagulação dos fatores, a hemostasia secundária. E ele tem alguns outros fatores também externos que acabam por afetar direto ou indiretamente tudo que pode acontecer também durante esse processo, seja ele a temperatura corporal do paciente, distúrbios ácido-básicos, o próprio cálcio e algumas outras coisas que a gente vai ver ao longo da apresentação. Bom, do princípio, então, a primeira resposta quando a gente tem uma lesão endotelial é a vasoconstricção. Esse mecanismo é importante porque ele é o primeiro mecanismo que ocorre numa tentativa do corpo em minimizar a perda de sangue que a gente tem. O slide, esse desconfigurou um pouquinho, por isso que já está aparecendo aquilo ali. Logo depois que a gente tem, então, a vasoconstricção, a próxima coisa a gente começa a ter adesão plaquetária. E logo em seguida a agregação. O processo da adesão em si é um processo mega complexo, assim, são diversas proteínas, receptores que vão interagir para possibilitar que esse processo aconteça. A agregação, basicamente, quando a gente tem mediadores inflamatórios, isso vai sendo estimulado a ocorrer. As plaquetas, então, que estão circulando no nosso sangue na forma não ativada, que elas têm um formato discoide, elas emitem como se fossem pequenos braços, que são os pseudópodes, e além dessa alteração estrutural delas, uma outra coisa importante que acontece é que na membrana mais externa, elas, quando são ativadas, emitem uma camada de fosfolipídio que vai mudar a carga dessa membrana. Ela vai ter uma carga, então, mais negativa. Além disso, logo depois que elas são ativadas, elas começam a secretar conteúdos que
que tem dentro de alguns grânulos. São diversos tipos de grânulos, e algum dos conteúdos que elas secretam é justamente esses que eu coloquei no cantinho aqui. ATP, ADP, serotonina, próprio cálcio, diversos outros. A maioria desses fatores, então, vão servir para meio que estimular que o processo continue ocorrendo. Tudo isso com o objetivo da gente formar o tampão plaquetário inicial. Então, aqui, só para ilustrar, eu coloquei a forma na microscopia eletrônica da plaqueta inativada. A gente vê que ela tem um formato meio discoide, e quando ela é ativada, ela emite esses pseudópodezinhos que a gente consegue ver aqui. Entrando um pouco mais, agora na hemostasia secundária. A gente vai ter aquelas diversas proenzimas, né, que é aquela sopa de letrinhas que a gente está acostumado, fator 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, fator de von Willebrand. E o que eu achei legal de destacar isso antes de entrar nos mecanismos mais específicos? Que o fator 5 e o 8, na verdade, que eu destaquei aqui em negrito, eles, na verdade, vão ser cofatores que eles vão potencializar tudo que está acontecendo na coagulação. A grande maioria desses fatores tem sua produção hepática, então, por isso que a gente vê também grande correlação com os pacientes cirróticos, né? E os fatores que eu destaquei em amarelo são os fatores dependentes de vitamina K. Isso tudo eu vou aprofundar um pouco melhor adiante. Uma coisa que eu achei interessante é que a meia-vida desses fatores é algo que varia muito de um fator para o outro, mas o relato da menor meia-vida seria do fator 7, que teria aí de 1 a 6 horas de meia-vida. A outra coisa que é só por curiosidade que eu coloquei esse quadro é que eu não sabia que cada fator tinha um nome específico, e tipo, tem nomes até interessantes, do tipo fator 9, Christmas Factor, e, bom, era só uma curiosidade que eu tinha, eu pensava só que o 1 e o 2 que tinham realmente nome. Entrando, então, começando agora, que foi o modelo que eu aprendi, pelo menos na faculdade, que é o modelo in vitro da coagulação. E eu achei essa imagem aqui muito interessante, porque realmente esse modelo acaba por auxiliar e correlacionar bem com os exames que atualmente acabam guiando a nossa prática, né? A gente vai ter o TP, o TTPA e o tempo de sangramento. Uma coisa interessante dessa imagem é que a gente vê que eu, pelo menos, tinha muito essa concepção de que TP é via extrínseca, TTPA é intrínseca, tempo de sangramento já pegaria mais a via comum. Mas a gente consegue perceber que até os fatores da via comum influenciam tanto TTPA quanto TP. Então, assim, isso já torna a avaliação da gente saber realmente quem talvez é o culpado por um possível sangramento muito difícil, né? Entrando, então, naquela explicação que a gente sempre tinha, a gente tem que o fator 7 é ativado na presença de fator tecidual, e ele já cai na via comum. A via comum vai ter sempre o seu começo na ativação do fator 10. Antes de continuar nela, a gente volta ali na via intrínseca, que a gente vai ter o sistema de contato, que vai pré-calicreína, calicreína, vão acabar culminando com a ativação do fator 12. O fator 12, por sua vez, vai ativar o 11 ativa o 9 na presença do cofator 8, acaba por cair também na via comum, otimizando a ativação do 10. O 10, então, na presença do cofator 5, ele aumenta a geração de trombina. Trombina, por sua vez, junto do fator 13, vai ser responsável pela formação de fibrina, e o fator 13, que seria aquela clivagem para deixar a fibrina mais estável. Então, assim, essa forma in vitro, assim, acho que deixa tudo muito fragmentado. Parece que, assim, um lado da coagulação vai meio que acontecendo independente do outro, a gente não consegue ter a real noção das interações disso tudo com o corpo, né? Como que isso aconteceria em vivo. E para tentar explicar isso melhor, eu vi que hoje em dia tem um modelo celular da coagulação, que é o que acho que consegue correlacionar melhor, assim, é um pouco mais dinâmico tudo que acontece no corpo humano. Só que para exemplificar, então, uma possível dificuldade que a gente poderia encontrar, quando a gente pega um paciente que tem um INR alargado isolado,
com tempo de sangramento normal, a minha concepção prévia era basicamente que isso seria um problema na via extrínseca. E logo te empurra realmente a acreditar que o grande problema vai ser o fator 7. Aí, tudo bem. Mas a gente sabe que o fator 7 depende da vitamina K. Então, isso também pode estar correlacionado. Além da vitamina K, a gente sabe que a gente pode ter, hoje em dia, alguns fatores da via comum que, quando tem uma deficiência leve, acabam por alterar isoladamente só o INR. E que esse fator especificamente, ele tem baixa correlação com sangramento. Às vezes a gente vai ter um paciente com INR ali de 1,5, 1,6 alterado, mas que não vai representar, não vai ter repercussão clínica nenhuma. Então, algumas causas que a gente pode se deparar aí na UTI que realmente alteram esse exame, mas que a gente às vezes acaba ficando um pouco perdido. Isso é só para exemplificar realmente que talvez aquele modelo in vitro deixa tudo muito engessado e a gente não consegue ter uma real dimensão, né? Evoluindo, então, para o modelo in vivo, modelo celular, eu preferi começar do final. Então, o grande objetivo do nosso corpo é como se fosse uma balança, que de um lado tem sangramento e do outro é efeito protrombótico. Então, esse sistema tenta manter tudo em equilíbrio para a gente conseguir ter uma hemostasia adequada. Nesse modelo, então, a grande estrela da ativação do processo é o fator tecidual, que é aquele antigo inicial da via extrínseca, né? E tem 3 fases principais, mas que são fases dinâmicas. À medida que eu for explicando, acho que vocês vão conseguir notar. E ela é dividida em iniciação, que seria o fator tecidual junto do 7, que já vai levar uma pequena ativação de trombina, a amplificação, que essa pequena trombina ativada, ela vai servir como uma grande maestra para o restante de todo o processo da coagulação, até os mecanismos de feedback negativo. E aí, na presença de alguns cofatores e a ativação de outros fatores, ela também amplifica a ativação plaquetária, dando seguimento no processo. E a gente tem a fase da propagação, que aí vai ter uma grande ativação, formação de trombina, assim, em maior quantidade. Para a gente, então, entender como esse processo realmente funciona de cada fase. Bom, inicialmente, a gente vai ter as células ali do endotélio, que a partir do momento que a gente tem alguma lesão, essas células vão começar a aumentar a expressão de fator tecidual. Isso tudo está ocorrendo no interstício. O fator 7, então, como que ele chega nisso? A gente tem uma pequena quantidade dele que está ativa, e através de difusão ele acaba se ligando a esse fator tecidual e forma esse complexo. Esse complexo, então, vai acabar também por gerar uma pequena ativação, tanto do fator 10 quanto do fator 9. Aquele modelo antigo a gente via realmente que essa via cairia na antiga via comum, né? E o fator 10, quando ele se liga a uma pequena quantidade de 5, que a gente já tem também ativado na circulação, ele forma o chamado complexo protrombinase. Esse complexo é muito importante, porque na presença do cálcio, ele acaba por potencializar a formação de trombina. Então, basicamente, tudo que ocorre nessa primeira fase é para a gente gerar essa ativação de trombina, que, como eu tinha dito previamente, vai ser uma grande maestra ao longo de toda a cascata. Então, aquela trombina que veio da fase da iniciação, ela vai interagir ali no tampão plaquetário, que aí as plaquetas já estão ativadas, representando ali as cargas negativas, né? A partir disso, ela vai maximizar, então, a ativação de todas essas plaquetas que estão aderindo e agregando ali no tampão, e a gente vai começar a ter um influxo de cálcio. Quando o cálcio começa a ter esse influxo para o interior do tampão, a gente vai ter uma quimiotaxia de alguns fatores. Os principais, a gente vai ter, então, a potencialização da ativação do 5, a gente vai ter o fator 8 que anda junto do fator de von Willebrand, eles sendo separados e o 8, então, sendo ativado. O fator de von Willebrand, ele vai acabar também vindo para auxiliar na agregação e adesão plaquetária, ele também serve como potencializador. E a gente tem o 9, que vai ser ativado.
O 9 potencializa a formação do 9, desculpa, o 11 potencializa a ativação do 9, que era aquele antigo sistema de contato. Então, essa foi a outra explicação que eles acabaram achando. Então, a gente vê que, assim, é tudo muito dinâmico. Um processo acaba voltando no outro, está tudo mais ou menos acontecendo ao mesmo tempo. Esse aqui é o complexo tenase, que vai ser formado, então, quando o 9, juntamente do 8, são combinados, e ele é um otimizador da ativação do 10. O 10, dessa vez, vai se ligar a maior quantidade de fator 5, isso aí vai ter uma maior produção de complexo protrombinase, que era aquele que eu tinha dito que ia potencializar a ativação da trombina. Então, na fase da propagação, o que a gente vai ter é uma grande formação de trombina. Isso tudo para quê? Para a gente ter a formação de fibrina ali e resultar no nosso coágulo. Alguns detalhes que eu vi que ficou faltando quando eu fui estudando isso, era do tipo, tá, e da onde que vem a dependência da vitamina K? Quando eu fui estudar isso um pouco mais profundo, eu vi que essa é a ação da vitamina K, ela faz uma carboxilação da porção amino terminal dos fatores que são dependentes. Eu fiquei meio sem entender o que isso queria dizer, e para simplificar, ela vai basicamente servir como uma ponte para esses fatores conseguirem ali ter também a sua função no tampão plaquetário. Lembrando que todo esse processo, ele vai se disseminar a partir do local que foi lesado. E como que então termina? Porque se esse processo fosse sendo perpetuado para sempre, o organismo ia entrar num estado protrombótico, e como que isso tem que terminar em algum ponto, né? Então, basicamente, a gente vai ter alguns inibidores fisiológicos da coagulação. São 3 os principais que eu li, pelo menos. A gente teria o TFPI, que é um inibidor de fator tecidual, ele vai pegar o fator 10 e aquele complexo lá do começo, e ele vai basicamente inativar esses fatores, então isso aí já vai reduzir, né, todo esse processo. A gente tem os anticoagulantes naturais, que são representados pela proteína C e S, que elas vão fazer proteólise dos cofatores, ou seja, aquelas medidas potencializadoras vão acabar por ser clivadas. E só para explicar um pouquinho como que essas proteínas, então, começam a ser mais liberadas, a proteína S, na verdade, é uma cofatora da C, e a proteína C ela vai ser ativada pela própria trombina. À medida que ela vai circulando em todo o nosso corpo, ela vai entrando em contato com áreas de endotélio intacto, e nessas áreas ela vai acabar se ligando a uma proteína que chama trombomodulina. Essa proteína, então, quando tem essa ligação, ela acaba por aumentar a liberação dos anticoagulantes endógenos. Então, assim, do que eu meio que compreendi disso, a gente vai ter uma parte do corpo com efeito pró-coagulante sendo formado, e meio que como para proteger o restante do corpo, a gente começa a ter essa pequena liberação, essa liberação de anticoagulantes naturais para evitar que isso venha a lesar áreas que estão saudáveis, né? E a outra coisa é a antitrombina, que vai inibir basicamente esses fatores. Para terminar, então, a parte da fisiologia, especificamente da cascata, né, a gente vai ter a fibrinólise. A fibrinólise, basicamente, vai pegar o plasminogênio, e aí a gente tem 2 tipos de ativadores do plasminogênio, um tecidual e um uroquinase, para ter a formação de plasmina. Plasmina que, por sua vez, vai degradar a fibrina e formar os produtos de degradação, né, dedímero, tudo aquilo que a gente já conhece. Mas esse processo também precisa ter algum mecanismo de feedback negativo, porque senão aquele coágulo, aquele tampão formado, ele seria totalmente dissolvido e o paciente poderia voltar a sangrar. Então, para meio que fazer a contrabalança desse processo, a gente tem o inibidor da fibrinólise, que ele é basicamente ativado pela trombina, chama TAF. Então, a própria trombina também auxilia no contrapeso desse processo. E a gente também tem alguns inibidores do ativador tecidual, do TPA. O principal é esse PAI1.
Além disso, a gente vai ter a alfa-2 antiplasmina, que é um inibidor direto da plasmina. Então, assim, a minha impressão que eu tive de tudo isso é um processo muito complexo, realmente, né? Tem várias variáveis presentes. Ao longo da minha revisão, eu tive um pouco de dificuldade de entender qual seria o real papel de cada fator, de cada componente, e como que isso realmente poderia interagir entre si. Então, o grau de relevância de cada uma dessas variáveis não é uma coisa que assim, a gente não sabe muito bem ainda, e essa dificuldade de correlacionar com alguma clínica realmente. Daí eu também fiquei pensando assim, será que alguns outros fatores extrínsecos assim dos nossos pacientes poderiam influenciar nesse processo, alterar de alguma forma? E eu fui meio que procurar. E o que eu achei basicamente seria sobre o efeito da acidose. Ele vai basicamente reduzir a formação do fator 10 por aquele primeiro complexo formado. E ele tem ainda um efeito mais dramático no fator 7. E aí, nesse trabalho aqui, basicamente ele via que com um pH ali em torno de 6,6, a formação de fator 10 era realmente muito baixa. A gente vê que quanto menor o pH realmente, essa formação vai decrescendo. Isso, as duas curvas para esses dois complexos. A outra coisa que ela também acabava fazendo é que ela vai atrapalhar a adesão dos fatores naquela membrana negativa, ela também acaba por influenciar um pouco a ação do cálcio, e ela reduz a atividade daquele complexo protrombinase, quanto mais severa for a acidose. Esse gráfico aqui, novamente, ali em 6,6, a gente via que a importância do complexo protrombinase, então, é a redução da formação da trombina, que tem toda aquela importância, como eu já disse. Então, qual que foi a minha sensação? É que a acidose, ela realmente interfere com vários fatores, e, às vezes, a gente vai até ver um exame alterado, e que a gente talvez fique buscando muito corrigir algum fator que possa estar deficiente, quando, na verdade, se a gente não corrigir de fato a acidose, talvez esse paciente não melhore, não pare de sangrar. A outra coisa, então, que eu fui procurar ver era sobre temperatura corporal, se hipotermia teria algum efeito, aquecimento, e, basicamente, eu achei esse trabalho que mostrava o seguinte, foi um estudo fisiológico, que quando eles aqueciam o sangue do paciente, a gente aumentava a formação tanto de fator 10 e de trombina. Tudo bem que 24 graus é algo meio radical, se for pensar, mas a gente vê que era bem linear, assim, essa relação. E a outra coisa também é que quando a gente resfriava o sangue do paciente, a gente ia ter uma menor ativação plaquetária. Isso principalmente a partir de 34 graus. A gente começa a ver uma inflexão um pouco maior, sendo que em valores ali próximo de 30, realmente ficava algo que seria meio que impossível de ter toda a ativação da coagulação. Então, assim, às vezes, assim como a acidose, é uma outra coisa para a gente ficar atento. Um paciente que talvez esteja sangrando realmente e que a gente não esteja conseguindo agir nisso, o fato de talvez a gente aquecer esse paciente possa ser talvez a solução também. De fisiologia especificamente, era isso que eu tinha para falar. Tinha algumas outras coisas, mas que eu acabei optando por tirar também, porque senão ia ficar muito extenso, e eu acho que a principal visão talvez esteja nesses slides. Resolvi pegar, então, CVD, porque eu achava que tem grande correlação com toda a fisiologia que eu falei, e ia servir também como uma forma de fixar tudo que foi dito na primeira parte da aula. A primeira coisa que eu queria mostrar é que é uma condição muito mórbida, né? Ela, por si só, ela piora o prognóstico de diversas doenças que podem cursar com essa condição, e ela tem uma mortalidade que vai variar muito também com a condição de base que está causando. Aqui, eu achei esse trabalho interessante, porque
porque além de citar as diversas causas, por exemplo, sepse, malignidade, ele acabava por também mostrar como que às vezes isso se comporta. Então, por exemplo, pacientes com malignidade que desenvolviam CVD, geralmente a primeira manifestação acabava sendo trombótica, mas que com o tempo isso pode ter um shift e acabar pesando mais para o outro lado, né? E o paciente do trauma é meio que o contrário. Então, assim, acho que isso, a gente não precisa ficar se prendendo nisso, mas achei interessante, assim, e as diversas outras causas, parada também sendo, pós-parada sendo uma condição muito associada. A fisiopatologia, então, basicamente, a gente vai ter um gatilho que vai desregular o equilíbrio que a gente viu anteriormente. A gente vai perder algumas alças de feedback e, além disso, vai ter alguns outros fatores associados que vão acabar por perpetuar todo esse ciclo. Tá. Então, inicialmente, o que a gente tem? A gente vai ter, então, algum desses gatilhos, pode ser um processo inflamatório, uma ativação maior de monócitos, células cancerígenas, alguma lesão vascular. Isso aí vai acabar resultando na ativação de trombina de uma forma muito exacerbada. Essa grande ativação, então, vai acabar por ter consumo de plaquetas, consequentemente, a gente vai acabar tendo também um consumo dos anticoagulantes naturais, e isso pode acabar levando a um estado de hipercoagulabilidade, que vai resultar em trombose. Uma outra coisa importante que perpetua esse processo trombogênico é o conhecido como imunotrombose, que é essa NET, que na verdade é uma rede de neutrófilos que a gente tem, que eles vão acabar interagindo com vários debris celulares, e vão formar DNA dupla hélice, vão formar DNA estona, vão acabar por ativar mais plaqueta, vão continuar essa lesão endotelial e vão inibir também a proteína C. Então, isso vai meio que perpetuar todo o processo. A outra parte também, que é protrombótica, a gente vai ter a inibição da fibrinólise, principalmente porque, como tem muita trombina, aquele inibidor TAF vai acabar por ser muito ativo, e isso acaba levando a uma deposição de fibrina em diversas partes da vasculatura, e isso pode cursar até com uma disfunção de múltiplos órgãos. E como que isso vai, então, talvez para o polo hemorrágico? Então, basicamente, a gente vai ter a coagulopatia de consumo, que é o quê? Todos esses fatores, previamente, que eles vão ser consumidos uma hora ou outra, né? A produção disso não é eterna no corpo, e a gente vai ter meio que um rebote da ativação da fibrinólise. Então, a fibrinólise muito ativada depois pode acabar levando a sangramentos importantes. O que ficou de sensação para mim, então? Que a trombina realmente é um grande maestro nesse processo e que o paciente vai ficar flertando com os dois polos da doença, talvez às vezes ele tenha até algumas alterações laboratoriais, mas eles possam estar até aqui no meio e não ter nenhuma representação clínica específica. A próxima coisa que eu fui procurar ver era sobre os scores diagnósticos, e assim, são alguns que foram formulados ao longo do tempo. Eu achei um texto interessante que resumia eles, e eu traduzi, que é basicamente, você tem uma condição clínica que levante a suspeita para CIVD, os sintomas clínicos de um dos dois polos, que eu disse anteriormente, e alguma avaliação laboratorial. E aí cada score iria ter os seus exames ali para ser utilizados. Os principais são esses, tempo de protrombina, plaqueta, fibrinogênio e dedímero, essas coisas. Peguei um aqui só para exemplificar, se eu não me engano era da ISTH, que utilizava contagem plaquetária, os produtos de degradação, tempo de protrombina e fibrinogênio. Você joga ali a pontuação, ele colocava que, usando um corte de 5 para esse teste, você tinha até uma alta sensibilidade, mais alta ainda especificidade, né? Então, assim, o que ficou de propedêutica? Aqui embaixo ficou no slide que o principal realmente acho que é tentar reverter a condição de base, porque enquanto o processo que gerou estiver ativo, você realmente não vai ter fim nesse processo. E o paciente que não tem nenhum grande evento, nem hemorrágico, nem trombose, talvez até anticoagulação profilática. O paciente que acaba indo para o polo
de trombose, então a gente vai anticoagular ele. Eu vi alguma coisa também, principalmente eram estudos japoneses, que eles faziam uso de alguns anticoagulantes naturais, eles tentavam repor isso para ver se adiantava, mas eu não achei nenhum grande trabalho, então não quis entrar muito nisso para também não confundir ninguém. E o paciente que está com sangramento ou que vai precisar passar por algum procedimento invasivo, a gente vai dar o suporte, tanto transfusional, tentando manter um nível de plaqueta de 30 a 50 mil, variava muito da referência, suporte com plasma, crioprecipitado, aí talvez um alvo de TP menor do que 3 segundos, um fibrinogênio maior do que 150, isso variava muito de referência para referência também. Eles falam que vitamina K você pode tentar dar no paciente que você tem a suspeita que tem uma deficiência, e a questão do antifibrinolítico basicamente tem que ser reservado para os pacientes que estão naquele polo da hiperfibrinólise, porque se a gente aplica, talvez só por um exame alterado, a gente corre o risco desse paciente evoluir para um estado hipertrombótico e acabar por piorar as coisas, né? E o outro texto, a outra patologia Alô? Vocês estão ouvindo agora? Ana, Amanda? Então, assim, só para... Voltando, então. Só para exemplificar que, realmente, a evolução da produção científica, acho que demanda tempo, né? A gente vê que foi um gap de alguns anos para ter, desde o primeiro relato, que a gente ainda não sabia nada que tinha acontecido, até a gente ter a entidade identificada, com a base, talvez, imune meio que explicada, até só em 92 a gente realmente identificou o anticorpo que atacava esse complexo.
Só em 2003 que aquele score dos 4Ts, que eu ainda vou citar, apareceu, e então, assim, que as coisas realmente têm uma produção não tão rápida quanto, pelo menos eu tenho a sensação hoje. Os achados, então, que a gente tem que se preocupar é uma trombocitopenia, aí seja uma queda em valor absoluto ou uma queda em percentual do valor basal. Esse artigo eu achei interessante porque qualquer evento trombótico pode levantar essa dúvida, mas eles citavam muito para a gente se atentar com o sítio de catéter e algumas apresentações atípicas. Isso realmente não é o comum, e caso apareça, é para levantar aquele sinal de alarme, né, uma luz vermelha, que é hemorragia adrenal bilateral, necrose de pele, gangrena gangrena venosa dos membros. E o grande marco também da temporalidade, que para quem nunca usou heparina, normalmente com 4 dias a gente já pode ter a produção do anticorpo. Para ter alguma manifestação clínica, isso ia demorar talvez um pouco mais, umas 2 semanas. E para quem já tinha sido exposto em menos de 100 dias, tudo isso pode acontecer em 24 horas da reexposição. Esses anticorpos em si vão ficar em circulação uns 50 dias, isso aí eles viram com os ensaios de ativação plaquetária. O score em si, então, é bem simples, né? A gente vai pegar, então, o tempo, temporalidade, a queda nas plaquetas, eventos trombóticos e nenhuma outra causa que justifique, né? O que a gente tem, então, do score em si? Eles diziam que menor ou igual a 3, ele tem um alto valor preditivo negativo. A gente realmente só pode dar o diagnóstico de HIT quando a gente identifica o anticorpo. Mas, como eu tinha dito, o anticorpo, ele tem alta sensibilidade, mas ele é pouco específico. Às vezes o paciente vai ter o anticorpo e não vai ter a doença. E para isso, então, surgem os testes de ativação plaquetária. Foi aí que eu entendi por que testava essa liberação da serotonina. Porque a forma da gente ver que a plaqueta foi ativada, ela começa a secretar serotonina. E hoje em dia também tem alguns ensaios de ativação plaquetária baseada no fluxo. Então, assim, não basta ter um anticorpo, a gente precisa ver que isso está gerando ativação de plaqueta. E o que a gente tem disso na UTI especificamente, nos pacientes críticos? O que dá para aplicar, o que dá para pegar, já que a maioria dos trabalhos são com pacientes advindos de enfermaria, ambulatório. Paciente que faz plaquetopenia na UTI e que usa heparina, acho que todo mundo já deve ter se deparado com isso, é extremamente comum. Isso pode levar um risco para overdiagnosis e overtreatment. Isso aí o quê? Gerar morbidade de, talvez, exames desnecessários, aumentar custo da terapia, da permanência do paciente. E a primeira coisa que eu fui ver era se realmente nos pacientes de UTI, isso era uma entidade, assim, que poderia ser considerada frequente. E aí, nesse trabalho da CHEST, eles pegavam diversos pacientes que eles consideravam ser uma população de risco para a formação de HIT, e o que eles viram? Que a plaquetopenia era algo muito comum, e que a maioria dos médicos acabavam considerando o HIT como uma possível causa, mas que no final realmente era muito baixo, em torno de 0,5% os pacientes que realmente tinham essa incidência de HIT. Então, assim, uma coisa que eu tirei é que 25% dos pacientes, ao longo da sua internação na UTI, eles podem acabar tendo plaquetopenia no geral. Uns 40% de pacientes vítimas de trauma pós-operatório acabam também desenvolvendo plaquetopenia. 60% deles podem ter até o teste inicial positivo, mas sem ter nenhum sinal clínico ou risco aumentado de evento, assim, para a gente pensar realmente em HIT. Nenhum dos scores que eu vi atualmente tem validação para pacientes de UTI, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esses scores. E sempre lembrar da gente buscar diagnósticos diferenciais, dentre eles própria sepsis, CIVD, perda sanguínea, PTT, PTI, alguma outra medicação que pode levar à trombocitopenia, circuitos extracorpóreos de suporte avançado de vida, tudo isso, então, pode ser fator confundidor nesses pacientes. Eu acho que, assim, é válido nos casos que a gente não tem nenhuma outra uma suspeita forte
fazer os ensaios laboratoriais, que tenha também aquela correlação temporal, principalmente, porque a clínica, às vezes, o paciente desenvolveu um evento de TVP, um paciente que já está na UTI, é algo talvez um pouco mais frequente, né? E o tratamento é bem simples, assim, a gente vai suspender todas as formas de heparina, né? A gente vai remover todos os dispositivos que possam ser, que já possam conter intrinsecamente heparina, catéter, essas coisas, e vai substituir o anticoagulante por algum venoso, seja inibidor indireto fator 10A ou inibidor direto da trombina. Lembrar só que nenhum DOA aqui ainda tem validade para ser usado, e o varfarin é contraindicado em fase aguda, né? Então, para concluir a revisão, o que eu tirei, assim, de lição, assim, é que, assim, poderia ser uma revisão muito grande, muito extensa, e acho que tem diversos temas muito interessantes que eu acabei até estudando alguma coisa, mas eu acho que ficaria talvez inviável realmente. Alguns dos temas já estão até no YouTube, né, temas interessantes. Acho que plaquetopenia daria uma revisão inteira sensacional, fato de anticoagulação profilática plena, fibrinólise, que são terapias que a gente oferece que alteram toda essa cascata de coagulação aí nos diversos cenários. Além disso, acho que já tem até uma aula de tromboelastograma, né? Protocolo de transfusão maciça, choque hemorrágico, acho que assim, são diversos temas que a gente poderia até acabar entrando nessa aula, mas acho que realmente ficaria extenso. A segunda sensação que eu tive é que a gente compreende talvez um pouco melhor tudo que está acontecendo, mas ao mesmo tempo a gente ainda não compreende tão bem assim. Então, os exames de base que acabam por guiar as nossas práticas às vezes, a gente tem uma segurança talvez muito grande quando realmente talvez tenha outros fatores por trás que possam estar atuando, né? E sabe-se lá o que a gente não sabe também ainda, né? Que possa interferir. E realmente essa dificuldade na interpretação dos resultados, que talvez não seja algo tão simples assim, para a gente tomar cuidado antes de basear qualquer conduta. É basicamente isso, pessoal. Então, uma dúvida meio prática, até a respeito daquela tabela que você colocou lá da coagulopatia e hipotermia, uma dúvida que eu sempre tenho, assim, quando que começa, porque aquele gráfico, por exemplo, eram gaps bem grandes de temperatura, né? Nenhum paciente fica com 24 graus Celsius. Se, assim, em que momento que você começaria a ficar preocupado num paciente que está com hipotermia e é um paciente que está com risco de sangramento aí? Então, se paciente do trauma, enfim, se tem algum corte ou não tem, se... Enfim, é isso. Esse trabalho especificamente que eu achei foi fisiológico, né? Foi um trabalho também que não foi um estudo assim randomizado para a gente ter essa resposta exata, assim, acho que de um corte de temperatura. Eu acho que assim, sempre que a gente talvez esteja passando com um paciente com um processo de resfriamento e que o paciente esteja sangrando e você não consiga realmente achar nenhuma outra causa, eu acho que é importante talvez levantar essa suspeita, sem deixar um número específico. Acho que valores realmente abaixo ali de 35, 34, talvez poderiam ser inicialmente preocupantes, mas não sei te dizer se tem um número exato, não sei se o professor é diferente. Poxa, não sei se você leu alguma coisa sobre isso, assim, não... eu vi que você leu bastante, assim, mas você não apresentou assim, é porque eu tenho um paciente lá que ele está fazendo o contrário. Geralmente a gente pensa muito em sangramento, paciente que faz plaquetopenia.
Eu tô com lá que tá fazendo o contrário, tá fazendo... Gente? Não, qual é o nome? Plaqueta demais? Plaquetose. Tá fazendo plaquetose. Tipo, 1 milhão, e assim, 1 milhão era até normal, e fiz até um atraque percutâneo, e agora tá sangrando osteoperitráqueo, assim, um sangramento chatinho até de conter. Eu queria perguntar se, assim, se o contrário, assim, se você ter plaqueta demais, assim, se ela é alguma coisa assim, se chega a atrapalhar na coagulação, e se paciente crítico, assim, tá infectado, assim, teve um trauma, assim, não, trauma não, mas tá infectado, passou por um procedimento cirúrgico, se não tem relação também alguma coisa com plaquetose. Não sei se você leu sobre isso. Especificamente sobre isso. Eu acho que, assim, uma coisa que a gente talvez tenha que se atentar é que existe a diferença quantitativa, né, para o que realmente está tendo de efeito também, né, o que realmente está sendo ativado. Mas eu não cheguei a ler nada especificamente sobre isso, mas penso eu que talvez iria por esse caminho. Plaquetose reacional é bem comum em alguns tipos de paciente, né? O antisséptico ruim que está melhorando, mas em especial nos doentes pós-traumatizados, esses são que fazem a plaquetose lascada. E, assim, pelo menos que a gente tem na literatura, tem um estudo britânico do British Journal of Anesthesia, que, assim, a plaquetose no doente politraumatizado não é associada a eventos com TEV de expressão clínica. Ninguém saiu procurando se tinha TVP sonográfica, etc, etc. Tá? Mas, assim, não parece ter essa associação. Se o estudante está sangrando, cara, assim, se não tiver nada mecânico realmente que explique tudo, eu acho que o Fred falou, precisa ver se não tem nada, o estudante não está urêmico, o estudante não está, bom, sei lá, não tem uma trombastenia de glândula, sei lá, coisa assim. E, assim, pode ser que se não tiver uma causa mecânica, tem outra causa, é isso que eu estou querendo dizer. Mas não chegou a ficar estabilidade. Mas isso no paciente crítico ou no paciente geral? Então, porque daí na trombocitose essencial, sim, que daí, inclusive, porque o paciente que tem mais trombose pode ter o prognóstico. Não tem problema. Uma outra sensação que eu tive é que, tipo assim, é muita coisa, mas que a evidência também é algo que ainda é um pouco carente, assim, sabe? Muita coisa, estudo muito pequeno, trabalho meio que realmente coisa animal, essas coisas que a gente extrapola. Eu não sei se tem uma tecnologia da série. Eu acho que você podia sacar as cartas de população. Chegou até alguém. A HC chegou a usar 26 pacientes. E aí? Eles tudo. Todo mundo trauma. Isso não. O final choque. Bom, faz segurança aí.
Ela era usada no âmbito de várias rotinas. A questão primária do uso da rotina foi unicamente os dois que tinham deficiência de ele veio para esse tipo de impacto. Próximo do caminho, deve procurar a relação certa. Então, assim, eu posso mostrar para vocês. Pode ficar aqui. Olha, o primeiro Survivor Sepsis Campaign, a hidrotricordina era mandatória. O pós-choque veio só depois. E assim, olha, gente, o primeiro autor é um cara sério, o Gordon Bernard é um cara sério. Mas assim, começaram a aparecer umas sujeiras aí no meio da história. Hoje a hidrotricordina foi descontinuada no mercado, para vocês terem uma ideia, depois do pós-choque. Mas, ó, peraí, deixa eu só mostrar para vocês. Aqui ele fala de todo o processo, tal, mas o bonito que eu ia mostrar para vocês, isso aqui, ó. Assim, para 28 dias, ele abre bem. Só que, assim, o número de pacientes no grupo placebo que entraram no cuidado paliativo foi excepcionalmente maior que no outro grupo. Aí eu falei, por que disso? E era só até 28 dias. Depois disso, a mortalidade voltou a achatar. Então, teve muito doente no grupo hidrotricordina que só foi ser palhado aqui na frente. Como é que eles sabiam que estavam recebendo? Oi? Acabou o tempo do palhado. Exatamente. E ninguém estava entendendo bem por quê. E assim, apesar de ser cego, gente, a hidrotricordina, ela é escura. Você consegue ver que é a hidrotricordina no soro. Então, se você fala, a gente teve um soro fisiológico para... Mas não é igual, você sabe que é. Eu estou falando isso porque eu vi nos 26 pacientes, né? Bom, essa aqui foi a principal crítica. O PROVAS, assim, na subanálise do PROVAS e dos estudos de segurança subsequentes, assim, o sangramento foi muito maior no grupo que recebeu hidrotricordina, tá, gente? Isso aqui é interessante também, né? Desmorona de melodia dos doentes. Aqui, assim, teve um aumento da incidência de sangramento, mas não foi nada significante do ponto de vista estatístico. Nos estudos de segurança já foi um pouco maior. Mas por que eu estou falando isso? Tinha uma razão que eu esqueci. Assim, o subgrupo que mais teve benefício foram os pacientes com pneumonia bacteriana e plaquetopênicos, que eram justamente os doentes que, teoricamente, não deveriam receber. Que eles se tornaram plaquetopênicos depois que foram randomizados. Abaixo de 50 mil era um dos critérios de exclusão para entrar. Tá? Mas faz sentido isso, né? Você fala, poxa, tem um doente com... Por que esse doente está com 30 mil plaquetas? Provavelmente porque tem vários mecanismos, um deles é que ele está consumindo microcirculação. E realmente deve estar provocando alguma obstrução. Agora, aí já puxa o gancho para outra coisa. Depois, deixa eu só acabar esse assunto aqui. Depois veio o ProShock. O ProShock pegou só doentes... desculpa. Na subanálise do PROVAS também, o maior benefício foi nos doentes plaquetopênicos, com a pneumonia bacteriana e a parte 2 acima de 25. Tá? 25 não é um número baixo, são doentes muito graves. Né? No ProShock, randomizou só esses doentes mais graves. Esse aqui. Deixa eu só mostrar o Kaplan-Meier para vocês aqui. Esse é o ProShock, tá bom? Mortalidade muito menor, igual nos dois grupos, tá bom? E aqui são doentes graves, gente. Mortalidade, assim, tão baixa no choque séptico não é muito comum da gente ver.
Mas, enfim, talvez tenha um outro grupo que se beneficie. Mas agora sim, essas ditas pequenas tromboses que acontecem aí nos pacientes, será que isso realmente tem tanta repercussão em disfunção de múltiplos órgãos e mortalidade? Sim, ninguém sabe, né? Tanto que agora o que está correndo é um estudo que tem alguns hospitais aqui em São Paulo que participam, que é o HALO, né? HALO, H-A-L-O. Logo, logo a gente deve ter alguma resposta a mais, que é anticoagular realmente os antissépticos, com heparina agora. Isso aqui é muito mais barato que isso aqui. Mas tem estudos pequenos aí que sugerem, talvez, que a associação de heparinizar um antisséptico com melhor prognóstico. Acho que os únicos estudos positivos que a gente tem de anticoagulação são na Covid aí, né? O ACT, o IMAP-CAP, todo mundo junto. Mas de anticoagulação e uma coisa que eu estava vendo também, professor, é que tem muita interação tanto da parte imunológica com essa parte de anticoagulação, né? As coisas se confundem, se misturam muito aí. Aí também comecei a entender por que de tanta pesquisa em relação a isso. Mas o que eu tive a sensação é que, assim, tem muito fator, muita coisa atuando, e a gente talvez faça uma medicação que vai atuar específico num negócio ou outro, tentando reverter algo, tipo assim, é uma rede, muita coisa, né, que pode confundir, né? Começa desde a disfunção endotelial até a importância de outra coisa que se alguém quiser ir ler, editar o assunto, que é interessante, tem pouco, mas assim, às vezes a gente se vê na cara com ele, é a história das coagulopatias do como contornar, como passar por isso, prática, isso aí. Se não tem, cada um faz o que quer, da diálise a gente faz, né? Mas diálise é aparentemente melhor. A ureia está alta, quando diálise dá uma baixa ureia. Bom, diálise abaixo, a diálise baixa ureia, às vezes continua sendo. Então, se você quiser ver isso, é uma coisa interessante. Só já que o senhor tocou no assunto da trombose em Covid, dos estudos que foram positivos, é que ontem a gente teve um caso na UTI e surgiu essa dúvida, porque pelo que a gente até reviu ontem por conta desse paciente, teve um odds ratio positivo para o grupo de Covid moderado, se eu não me engano, né? E então a gente vê pouco esse doente na UTI. E ontem foi a primeira vez que chegou uma paciente que estava numa Venturi, 30%, acho que só saturou um pouquinho na enfermaria, acabou subindo, e a gente desmamou para catéter, e enfim, teoricamente ela entraria no conceito de ser Covid moderado. E ela veio anticoagulada da enfermaria, lá eles estavam fazendo. E assim, aí não sei, eu senti que eu não tinha prática nenhuma com isso, eu não fiz isso hora nenhuma. E assim, aí o Pedro deixou pra gente decidir, só que a gente não tinha muita base pra isso. Eu queria saber a sua opinião, assim. A gente acabou não anticoagulando, mas eu queria saber o que você faria. Você ia deixar anticoagulada? Tá. Tá bom. Era só isso mesmo. Tá bom. Obrigada. E só de curiosidade, ele tinham coletado um dedímero que era negativo, era de 400.
Eu também acho. A gente acabou tirando. Que além de tudo, eu tinha um dedinho. Ok. Tudo que a gente faz na pirâmide, a gente tem que ter não só que é errada, não se a gente quer pensar. A gente assume que fazer valida no doutorado, fazer população, tudo que vai ser para a técnica é da prova. Mas a literatura são para isso. Vamos calcular a técnica. Não sei se hoje isso acontece. E a base também é meio tudo. Falando que já fazer o jeito muito, não assim, só que se alguém quer contextualizar de novo, faz pouco de novo. Eu quero crescer, né? A bombinha do passado. Agora vai ser. Então, assim, provavelmente a gente vai chegar num momento mais simples. Então, bora ser É muito ruim. então, não que deu certo, né? Esse negócio de controlar a população. Então, não se torna elevado. Eles fizeram isso que eles querem. Então, pode acontecer também. É aquela coisa mais dinâmica. Então, vai também ficar pode ficar sendo superado. Eu cheguei a dar uma olhada no estudo e a sensação que eu tive é que, assim, todo mundo correndo atrás de um resultado positivo, vem um positivo, a gente, opa, esquece todo o resto que foi negativo, fala, não, deu positivo aqui, Brasil, vamos para frente. Né? Aí, por exemplo, de anticoagulação no TEP, uma coisa que eu fiquei pensando, talvez não seja fase aguda, apesar de que tudo quanto é guideline já fala para com provável benefício ali na fase aguda, tipo, aí da parte crônica. Aí você também dá uma lida nisso, assim, seria muito marginal, porque dos pacientes lá que não reperfundiam, ao longo do tempo continuavam ali com a evidência que seria aquele mecanismo de hipertensão pulmonar do grupo 4, é só uma pequena faixa desses pacientes que tiveram TEP realmente que acabam por desenvolver hipertensão pulmonar. Então, talvez o benefício seja muito mais marginal do que a gente realmente acha, né? Foi uma sensação que eu tive, assim. E assim, acho que a população da gente é desesperador. Desesperador, quando está sempre após o sangramento, assim, você corre atrás e não pacientes com leucemia aguda. Sim, sim. Por outro lado, é muito legal quando você fica um plantão inteiro lá do paciente e tal. E você vê depois de 2 meses. Eu tenho a sensação que todo o trabalho que a gente faz, hoje em dia a gente está até conseguindo níveis maiores, né, e tudo mais. Só que parece que, assim, ao mesmo tempo, quando você consegue um maior, você consegue uma mediana populacional melhor, assim, uma média da população melhor, eu fico com a sensação de que, ao mesmo tempo, a gente está excluindo os outliers, né? Do tipo assim, se não existiria alguma outra forma de individualizar um pouco mais esses tratamentos, porque eu sinto que, às vezes, parece que não está fazendo, sabe?
sei lá, se não vê realmente real benefício, não sei se é só uma impressão minha, mas eu não vejo como fazer, sabe, individualizar realmente. A gente está trabalhando na pontinha, pouco das ideias, cuidado. Faz diferença. Pode filtrar, pode ter uma luz. Só se você não tiver essas duas coisas, você já pode tirar uma. Pode se quiser. O vídeo foi cada um nessa nossa cara, assim, né? E ficou, sei lá, a expressão de pequenas coisas não fazem diferença, assim. A gente tinha toda uma ideia racional, fisiológica, de pessoa fisiológica, uma droga. Eu acho que ainda faz sentido, apesar de mais ou menos. Agora que eu vou ter a agilidade aí. Tem um que dá 0, outro que dá 4.000 aí. As cabeças que tem no Correio, eu acho que representam a modernidade brasileira. Vamos lá. Valeu.